É isso aí, senhoras e senhores. Você que é cidadão sorocabano ou da nossa querida região metropolitana de Sorocaba, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. E Bruno, eu tô feliz, hein? A audiência tá crescendo de cada vez mais, encontrando pessoas que têm assistido, que têm ouvido falar do nosso podcast. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para não ficar de fora de nenhum dos nossos episódios. Aqui, o apresentador Danilo Santos, ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Olá, Danilo, meu amigo querido. É muito importante isso que o Danilo falou, da gente estar alcançando mais, público, porque a gente traz para vocês aqui serviços, que o município oferece, algumas curiosidades, dicas que vocês não faziam ideia que poderiam ter, que estão ao alcance, que estão ao alcance de cada um de vocês, e a gente fica sabendo aqui. Hoje, em especial, nós vamos falar de duas coisas importantes, que é a questão preventiva de saúde, mas é até lá da educação e saúde, Como você se prevenir, como você se cuidar, exatamente para evitar, de agravar e depois ter que buscar urgência e emergência, por exemplo, Então é esse cuidado diário. Aliás, deixa eu ter um claro aqui. Bruno falou aqui sobre urgência, emergência e tal. Se você quer ter um pouco mais de ideia do que é isso, PS, UFEC, UFS, aqueles nomes todos, Nós tivemos um episódio na semana passada falando sobre isso. Perfeito. Hoje, então, a gente vai falar agora sobre saúde, Bruno? Regime de proteção, uma esportiva. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o professor, técnico de esportes da Prefeitura de Sorocaba, Leandro Oliveira, que vai contar um pouquinho sobre ele. Leandro, bem-vindo, Fique à vontade e vamos explorar um pouquinho essa área que é muito importante para a saúde das pessoas. Queria primeiramente agradecer, Danilo, você, Bruno, pelo convite. E sempre um prazer bater papo, falar de educação e saúde, aquilo que a gente desempenha aí no dia a dia junto à população. Perfeito. Para a gente abrir aqui, nosso jogo de perguntas e tal, para esse bate-papo, na verdade, para levar a importância do seu trabalho para a população, conta um pouquinho da sua biografia, quem é o Leandro Oliveira, há quanto tempo você dá a prefeitura, pode contar a cronologia da sua atuação até chegar aonde você atua no momento. Perfeito, Sou o Leandro Garcia de Oliveira, tenho 42 anos, Sou pai de Vicente e Bernardo, estou na prefeitura faz 11 anos e estou atuando como técnico de esportes na Secretaria de Saúde todo esse tempo. Comecei, vindo para mim era uma coisa nova, parte de educação física dentro de uma Secretaria de Saúde, até porque dentro da minha formação foi pouco explorado. Então prestei o concurso, e aí, de acordo com a atribuição e o que eu fui designado aqui, começou a me abrir os decks e também os olhares, dentro da Secretaria de Saúde. Lá comecei sendo pertencente ao Núcleo Apoio e Saúde da Família. É uma portaria, extinto NASF, que hoje é EMURT. Começamos lá, ali por volta de 2014. E qual era o intuito e o desafio? Era poder levar para a população isso que você explanou na sua abertura, Um acesso à promoção de saúde, a ter um olhar melhor sobre as questões de atividade física, dentro de um posto de saúde, que geralmente a gente está a ver o posto de saúde, então a gente vê mais questões de médico, dentista, enfermeiro, já chega com uma causa. E nós chegamos ali com outras categorias naquele momento, fisioterapia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, onde a gente fazia essa abordagem como apoio a essa equipe, Inclusive, até a questão do podcast anterior, a ESF, Estado de Saúde da Família, esse NASF é um apoio a essa equipe, E que hoje a diretriz aí, as portarias da atenção primária, diz que é equipe EMURT, Certo, que é uma equipe multiprofissional com diversas categorias de monta classe de atendimento mesmo. Exatamente. Então a gente fica vinculado a uma equipe de estratégia, essa EMURT, onde a gente consegue dar o apoio para trabalhar as linhas de cuidado ali da saúde da família, Perfeito. Então naquele momento, para mim foi algo novo, Eu vinha de uma formação mais na parte de treinamento, Então a gente eu me formei em 2007, por ali, 2008, aí eu fui galgando dentro desse perfil de treinamento, desse perfil de academia,
E aí, quando eu fui chamado para o concurso da prefeitura, abriu os olhares, né? Onde eu voltei um pouco a minha formação em saúde da família. Perfeito. E ao longo da sua trajetória, você voou em quais unidades? Só pra gente entender. Então, Você rodou aí, não sei se... cara, olha, de 2014 até 2020, mais ou menos, rodei ali noroeste, né? É o oeste com o norte, São Bento, Lopes de Oliveira, Jardim Rodrigo, Nova Esperança, Vila Barão, que mais? Essas aí que compõem essa região noroeste da cidade, né? Aí depois de 2021 para cá, a gente pegou um pouco mais ali Paineiras, Abiteto, Ulisses Guimarães, a UPS, né? Que eles confundem, o Jardim ali é o Parque Vitória Regia 12, mas a UBS tem esse nome, carinhosamente a gente chama como UBS Ulisses, é o UBS do Vitória Regia também. Que legal, legal. Você falou para nós também aí, ó, como preparador, né, físico, preparador, você é. O que você citou um pouco aí sobre a saúde da família, enfim, nas UBS, o que esse projeto traz, o que ele oferece para o munícipe que de repente frequenta o local ou que de repente não frequenta, mas que vai ouvir o nosso podcast, vai ficar interessado e de repente ele quer participar. O que é oferecido lá e como ele pode participar da saúde da família? Então, na porta de entrada, né, é através da equipe de referência, né? Então, da onde eu estou lotado hoje, a gente fala que é 100% estratégia, então todo munícipe daquele bairro, ele pertence a uma equipe. Então, ele vai, através dos agentes comunitários de saúde, né? Eles vão sendo identificados, né? E através disso, a parte clínica da própria UBS, e ele começa a aparecer no mapa, vamos dizer assim. Se é um agente como a saúde da família voltado a essas equipes multiprofissionais, a gente vai trazendo ele na composição de grupo em cima de linha de cuidado. Então, geralmente, o que acontece? O usuário, o paciente, ele está com uma queixa de saúde e às vezes é uma queixa física, mas ele tem um lado mental em cima disso, uma dinâmica familiar. Então, aonde entra essa equipe multiprofissional? É o trabalho de promoção mesmo, de saúde, prevenção de algumas doenças, com grupos de atividade física, com grupos de artesanato, né? A gente está numa renovação de metodologia e mentalidade lá nas UBS que nós estamos, com uma galerinha que está entrando nova agora, com gás. Então a gente trabalha a parte de ortoterapêutica, a gente trabalha também outros quesitos de cuidado de saúde da criança, que também faz um trabalho intersetor com o CRAS. Então tem uma queixa, essa queixa é elevada, né? Passa ali pelo clínico, como enfermeira é discutido esse caso, então a gente tem algumas discussões de caso com essas equipes, né? Onde é compartilhado a dinâmica familiar do indivíduo, e com isso a gente tenta encaixar esse trabalho que a gente tem de promoção, educação e saúde, educação populacional, para que ele possa, vamos dizer assim, trabalhar a parte clínica, mas também ser inserido nesse processo no qual a melhoria de saúde física e mental dele, assim como a dinâmica familiar. Além dos agentes comunitários de saúde, levam, né, por meio desse corpo a corpo feito nas casas, se a pessoa chegar espontaneamente no acolhimento da unidade, ela também pode ser direcionada para... Perfeito. Então, aí a gente tem... A gente traça, assim, a questão da linha de cuidado. Mas que nem você pega o grupo de atividade física, que a gente tem uma nomenclatura que vem de diretriz e de questão ministerial, que chama Práticas Corporais de Atividade Física. Então, a gente tem um grupo aberto. Então, geralmente, passou em acolhimento, vai ver que essa pessoa, ela tem já um quê aí, obesidade, é uma pessoa que precisa estar sedentária. Então, propriamente, a equipe já direciona para esses grupos, né? Ou para o grupo ali, onde é aberto, a gente fala, né? Então, ele só tem data, horário, é só chegar lá. Isso, entrando na questão do serviço, qual que é o horário de funcionamento e quais atividades são feitas, assim, só para... Então, a atividade física, a gente trabalha segunda, quarta e sexta, né? No Ulisses e no Vitória, né? Tem também uma galerinha que está junto, compondo a nossa equipe, que é a residência multiprofissional, né? Eles são profissionais, vamos dizer assim, repetidos daqueles servidores que estão ali, que a gente chama de preceptores. Então, eu tenho uma profissional de educação física junto comigo,
que nos ajudam com a atividade, né? Então a gente tem segundas, quartas e sextas, 7h15, 7h15, 7h30 da manhã, né? Aí eu peço para que a população ali procure a UBS para ver o lugar no território, às vezes é no próprio estacionamento, né? A gente tem, eu estou falando propriamente da minha equipe mesmo, né? Que fica lotado ali, equipe Norte 1, a gente tem equipe na Zona Oeste, a gente tem equipe na Zona Leste, e aí é só a pessoa se informar lá que vai saber os horários e também pode chegar e ver aumentar esses horários. E as práticas corporais, elas englobam lá no Então, isso, as práticas corporais em si, o que a gente tenta trabalhar é a atividade física. Então, como a gente tem profissional de educação física, a gente trabalha desde alongamento, uma ginástica ali com peso do próprio corpo. o público majoritariamente idoso, né, que também consegue Isso, porque que acontece, né, Danilo? A gente tem o sistema de PAC, né, que vai do 0 aos 12 anos, se não me engano, e depois tem um hiato, né, entre esse adolescente, esse adulto jovem, e ali ou a pessoa tem alguma coisa, ou geralmente para passar ali na parte de acolhimento, nos serviços da UBS, senão é a maioria idosos, né? Então a gente trabalha hoje na maioria da população que nos procuram e que atende também, né? Que a gente atende, é idosos. Então o que a gente tenta trabalhar ali junto com o profissional? A gente discute, vamos dizer assim, o momento de saúde dessas pessoas. Então vamos lá, de hoje chutando vai de 40 a 80 anos. Então se você pegar o quê? Há um déficit em massa muscular, perda de equilíbrio, aí nós vamos estar falando de capacidades físicas. Então, de acordo com os recursos que a gente consegue, e também como é um grupo aberto e abrangente, a dar suporte para toda essa população, porque eu não sei quantas pessoas vão, né? Eu tive algumas experiências no Paineiras que chegam a ter 60, 70 pessoas. Então, como que você prepara material, esse tipo de situação? Então, o que nós fazemos? A pessoa chega lá, a gente vai fazer uma triagem com ela, entender um pouco dessa vivência, dessa oportunidade, se fez atividade ou não, e daí ela vai continuando a participar dos grupos, basicamente vai entrando naquele know-how que nós temos 9 capacidades físicas, 9 adentros capacidades físicas a ser trabalhado, e geralmente dentro da faixa etária que ela está, ela vai se quadrar em algumas. E, Deiro, como que é como essas pessoas são direcionadas, por exemplo, para um método de atividade física ali da saúde da família, e no momento ela já está passando tempo na OBS, enfim, ou de repente, poxa, ela tem uma determinada doença que em vez de tomar o EPF de atividade física, a conscientização dela cuidar da saúde física pode trazer saúde. Em que momento que ela é direcionada para esses Sim, excelente pergunta, porque o que acontece? Tem pessoas que passam pelo serviço do posto, que demora um pouquinho para entender essa questão da atividade física. Já tem munícipes que participam da atividade física e não tem um pouco de entendimento do que acontece. Então a gente faz o que? Educação populacional para que essa pessoa se torne visível na equipe de estratégia. Então, por que eu falo isso, né? Porque tem pessoas que frequentam nossos grupos que têm o convênio. Então, o que acontece, né? Em cima da sua pergunta, e qual o momento? O momento é simultâneo. Então, passou um munícipe lá, um usuário, que ele se enquadra da faixa do que nós colocamos no grupo, ele já é direcionado. E a gente costuma falar, né? É até bom isso, falar com a população, que ela ser pertencente das coisas que acontecem no posto, né? Na UBS, né? Eles falam carinhosamente de posto, mas a gente sabe que é uma coisa bem mais abrangente. Ele toma ciência disso e vai começando a participar e vai participando de outras coisas lá dentro. Então tem conselhos locais, tem os grupos que eu citei anteriormente, né? Então tem pessoas que trabalham com a gente, que participam do grupo de atividade física, que faziam tricô, que faziam uma pintura, daí já começa a se deslocar no artesanato. Aí vamos vendo, discutindo caso a caso, vai ver essa pessoa tem uma queixa de saúde mental, tem uma queixa de saúde social. Então, o que lhe acontece? A ideia é trabalhar simultaneamente. certo? Né? Então a gente tem algumas discussões de caso, né?
né, e também algumas referências dentro dessas equipes, para que a gente discuta caso a caso, e as pessoas que estão entrando pelo posto passam a ser apoiadas por esses grupos, e o contrário também acontece. Então, são pessoas que chegam pelo grupo e também se pertencem às coisas do posto. Legal, é uma troca simultânea. É isso que você falou, é simultâneo, porque atividade física é saúde imediata, né? Às vezes a gente pensa que, principalmente o jovem, hein? O jovem, quando ele tem a ideia para atividade física, é maravilhoso, ele vai seguir a vida toda assim. Do contrário, não sei, aí você pode dizer se é a maioria, penso eu que seja uma maioria, não, deixa para depois e tal. Pensa que atividade física não é algo necessário agora, até porque eu tenho vigor demais e tal, enfim. E aí acaba entrando, caindo naquela como é que chama quando você é sedentário? Sedentarismo. O sedentarismo acaba trazendo muitos malefícios pra gente. Então, a gente, né, saindo um pouquinho da questão, mas não tanto, vivemos com uma oportunidade de fast food, né, em tudo. Então, até a parte de treinamento, você vê que está sendo contemplado com máquinas, com algumas coisas. Então, tudo é momento, né? E também tudo é importante. Só que as pessoas vão deixando de fazer a sua parte. Então, é o controle remoto da televisão, é eu sentar num banco lá e fazer o movimento. Então, o que acontece? Nesse momento, e a gente está enxergando cada vez mais, a OMS está aí, você liga a televisão, liga o rádio, vê ali na internet a questão da atividade física. Porque o que acontece? A gente está vivendo muito no automático, na minha opinião. E aí nós vamos deixando tudo para depois, né? E como preparador físico também, algumas coisas, a gente trabalha com performance, a gente acredita na base. Sim. Então hoje, né, eu consigo ainda jogar uma bolinha, fazer alguma coisa devido da base que eu fiz lá atrás. E muita gente fala assim, mas você é profissional de educação física? Não, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho um pouquinho de informação e eu tento levar isso para as pessoas e, consequentemente, eu tento utilizar para mim. Exato. Então, eu acho que o que fica aí hoje, o acesso, né? Eu tenho 42, que eu não falei no início. Lá faz muito difícil o acesso, né? Para você encontrar uma academia, para você encontrar uma atividade no posto de saúde, numa praça, né? Num parque. Então, hoje está muito difundido, mas as pessoas também têm que pertencer a isso, porque ninguém vai poder fazer atividade para eles. É isso aí. Leandro, eu queria aproveitar a sua presença, né, que aí foge um pouquinho da questão da função e do projeto em si, porque a gente tem expandido na cidade as academias ao ar livre. E a gente ouve muito de algumas pessoas assim, talvez por falta de conhecimento, mas não tem peso esses equipamentos. Eles, sobretudo para idosos, né, que de repente tem aquele tempinho para ir de manhã, fazer, aí forma aquele clubinho comunitário, que daí não necessariamente tem a ver com a prefeitura. Queria fazer a pergunta genuína da seguinte questão. O fato de não ter peso esses equipamentos, eles são úteis, sobretudo para os idosos, mesmo assim? Sim. E devem ser feitos, devem ser aproveitados. Tira essa dúvida pra gente e desmistifica essas opiniões que às vezes até atrapalham. Então, aí eu costumo dizer para as pessoas que o pouco pro nada é muito. Então, você busca o acesso que você tem. Eu falo isso para os munícipes que participam lá dos nossos grupos. No caso da academia ao ar livre, então você pega o uso do peso do próprio corpo, né? Então, o que acontece? Se você for ver a parte de método de treinamento, tem um princípio ali que é de esterilização. Só que para você pegar uma carga, você tem que carregar seu corpo, né? Então, a academia ao ar livre, o que acontece? Ele tem uns aparelhos de mobilidade, ele tem alguns aparelhos de flexibilidade, consequentemente o aparelho de força. E a força que é empregada nesse aparelho é através do seu corpo, né? Então, se a gente, né, nós temos aí espalhado pela cidade, em vários locais, a utilização que nós recomendamos é o quê? Primeiro, ter o conhecimento, se aquilo não gera dor, né? Então a gente tem alguns aparelhos, esse é o princípio para mensurar. Consequentemente, você fazendo esses exercícios, você pode ter certeza que você está caminhando em busca de uma melhor. Então, ele é muito interessante para entender o período que você está. E são aparelhos que são de fácil entendimento, fácil execução, né? No Paineiras mesmo, né, a gente teve a oportunidade de, acho que o ano passado, ter inaugurado uma academia ao ar livre.
né? Onde nós estamos aí, conseguimos ter essa autonomia, a gente faz um mutirãozinho ali, explicação, então a gente pede licença ali para as pessoas, ver se ela tem noção do que está fazendo, entendeu? Tem um painel explicativo, né? Legal, sim, sim. Então, por favor, faça o convite então para que as pessoas aproveitem, né? Ver se Sim, aproveite do recurso, porque tudo é válido, né? Eu acho que o nosso corpo é uma máquina, a gente tem que permanecer em movimento, né? Se você deixar um carro parado por muito tempo lá, o que acontece? Então aproveitem desses aparelhos, tá? Tentamos estar em todos os locais, né, para poder estar orientando, mas os aparelhos é de fácil entendimento. Tem painéis explicativos, tá? Então não é difícil. Se você tem acesso porque tem em vários lugares, né? Pratique. Porque se você está pensando em uma coisa mais intensa, mais abrangente, essa academia e esses aparelhos vão servir de base para os próximos estímulos. Legal. Leandro, nós falamos aqui sobre estamos falando, né, sobre a saúde da família, enfim, falamos da atividade física e tudo que engloba ali. Como tem sido a adesão das pessoas, principalmente a atividade física? Como tem sido a adesão dos usuários das UBS, por exemplo, a essa oportunidade, esse projeto, né, que é oferecido para eles? Sim, a gente costuma conversar muito, né, com aqueles propagadores de opiniões nos bairros e que a gente tem que difundir o quê? Pegarmos, mostrarmos, né, o que a gente é capaz de fazer, o que a gente faz, né? Porque assim, tem uma máxima de tudo que é de graça ou alguma coisa assim. É só similar frase, né? É como que a gente acabou de falar aqui, né, da academia ao ar livre. Não serve para nada. Mas, por exemplo, Então o que a gente faz? A gente tem conselhos locais de saúde, a gente tem uns agentes comunitários que passam nas casas e fazemos o convite. O ideal seria sempre estar aumentando a aderência, né? Até porque o que eu falo do pessoal lá, que a gente dá o acesso, né? Porque dentro de uma per capita de um bairro, né? Se você for mensurar em quantidade de pessoas, a gente vai estar um pouquinho aquém. Porém, é uma construção. E, ultimamente, né? A gente tem os projetos de caminhada também em UBSs, né? Nas 33 UBS que tem dentro do nosso know-how aí de Sorocaba, a maioria, se não todas, tem um grupo de caminhada. Então, eu acho que do último ano para cá, 2 anos, a gente teve a questão do Covid também, né? Os indicadores e só vinham aumentando. isso é você, entendeu? Para entrar nessa questão do ganho individual, você tem ao longo da sua trajetória algumas histórias pra gente aí de pessoas que se curaram da depressão ou que de repente se livraram de entorpecentes, drogas aí, em virtude de tá ali, ter um dia a dia, ter um grupo, né, que traz esse benefício social e esse ganho até terapêutico de maneira preventiva? E até mesmo dentro dessa pergunta, de alguém que de repente, poxa, se empolgou e falou, pô, legal, eu vou entrar agora, sei lá, numa academia ou do grupo de caminhada, agora eu vou fazer caminhada diariamente, sei lá, tornou um hábito de vida. Isso aí, a gente tem, cara, inúmeros, né, lá que legal, de perder de vista, né, nesses 11 anos. Porque o que acontece? Tem que começar, né, tem que dar o primeiro passo, né, e o trabalho, essa questão da saúde da família, o profissional que trabalha lá na ponta, ele se torna muito humano quanto a isso, né? A gente fala a humanização da parte técnica. Então o que acontece? A pessoa chega, aí ela vai um dia e vai outro, né? Porque eu falo também que a atividade física ela serve como um pretexto para a pessoa sociabilizar, assim, para conversar e até conviver com algumas pessoas do bairro que você só encontra no ônibus correndo, no mercado, no hortifruti. Ali não, a gente monta o grupo e as pessoas começam, e como tudo na vida, né, quer passar de fase. Então a gente tem pessoas que começaram conosco ali, e no qual podemos auxiliar, foi para uma academia, começou a fazer corrida, andar de bicicleta, alguns, né, casos aí de homens também que gostavam ali de jogar sua bolinha,
né? Então a gente tenta ter mensuradores, né? Do pontapé ali, mas depois também a gente auxilia nisso, né? Nós avaliamos esses munícipes, né? A periodicidade ali, bimestral, trimestral ou até mensal. Então, dentro dos dados que a gente tem, chega uma hora que a gente fala, pô, não, dá para você aumentar aqui, dá para você fazer isso, aumentar tem. Isso é que geralmente, pela faixa etária, alguns já têm alguns, vamos dizer assim, algumas deficiências na parte articular, né? Então são síndromes. A gente trabalha primeiro essa questão de educação e saúde. Depois desses referenciais metabólicos, articulares, musculares e físicos, por que não a gente dá o passinho, né? Para o qual não vai ter lesão ou dano nenhum na saúde que Ganha na saúde mental também, né? o ponto principal, né, de saúde mental, né? Hoje a gente vê a parte de medicação, né? A pessoa está passando por uma dificuldade, ela tem uma certa crise, pois passa desse processo. A atividade física é o melhor remédio, porque como eu disse anteriormente, né, sociabilizar, incluir, tá fazendo outra coisa, se aí daqui um pouco ele vai desmamando dessa parte medicamentosa, né? Vai aumentando o lastro, quanto essa parte um pouco mais química, né? E a atividade física, né? Tem essa liberação de hormônios que ajudam, né? Na felicidade. Tá vendo os LOL, né? O Exatamente. E daí, daqui um pouco você vê aquela pessoa que chegou para você cabisbaixo. Ela não ia. Sim. Tá dando a regatinha já aqui. Ela vai respirar, ela cuidava um pouco da aparência e daqui a pouco, Uma cadeia de benefícios, né? daqui a pouco ela já tá trazendo uma vizinha legal. Já tá falando lá para outros pacientes, outros moradores ali, né, da abrangência ali, porque eu falo que é um avanço gigantesco que a gente teve aí nos últimos 10 anos em cima que bacana, essa questão. Tá vendo, pessoal, como funciona? Além de a gente ter as equipes, né, como eu tinha citado, né, você tem os dentistas, médicos, enfermeiros, aí você tem essa equipe multi e essa questão voltada para atividade física, né, esportiva, tanto de benefícios por trás. Então, se você puder ter mais uma atençãozinha, se isso puder te estimular a praticar, a fazer, nem que seja um pouquinho por dia, aí à medida que vai estimulando, vai aumentando a vontade de fazer, você vai ampliando, que eu entendo que só vai com isso, né, Dan? E essas inscrições também precisam também intensificar também, né? Exato, sem sombra de dúvida. Ó, você que chegou com a gente até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve e isso dá mais força pra gente alcançar mais pessoas. Por exemplo, informações como essa e outras que a gente traz aqui no nosso programa alcança cada vez mais pessoas que nem imaginam, muitas vezes que tem, poxa, né, de repente uma atividade física ali para poder participar na OBS, enfim, várias outras informações. Ó, nós estamos conversando hoje aqui com o técnico, né, de esportes, o Leandro. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o Leandro a respeito, nós falamos aqui sobre sedentarismo e tal, começaram, o Bruno aqui também citou alguma coisa, como preparador físico, alguém que é 100% sedentário, mas ele entendeu que a saúde começou a dar uma apertada, aí ele quer começar, mas aí alguém falou, rapaz, não faz isso, não faz aquilo, que tem lesão, tem não sei o quê, qual a dica você daria para essa pessoa ter um início de forma... Vamos lá, vai crescer gradativamente, mas começar, porque você sabe que o brasileiro tem aquela coisa, né, cara? Não, vou começar agora, porque amanhã, mês que vem, eu tô com o bração assim. Cara, já que pensa como era trinha, só 42 km. Aí começar nadando não sei quantos metros e aí acaba se decepcionando, se lesionando. Qual a dica que você daria para essa pessoa que quer começar? O Bruno começa a popular. Então, acho que a dica mais importante é a pessoa primeiro procurar algo que ela goste. Olha aí, entendeu? Porque o que acontece, né? A gente tem, uns falam que é científico, outros não, mas a gente tem a síndrome de 21 dias, né? E então, se você permanece fazendo aquilo, você tem uma chance de aderir gigantesca. Então, primeiramente, procurar algo que gosta. Porque hoje, a questão da globalização ajudou, né? Então, nós temos aí, ó, temos atividade lá do posto, você tem a academia que é próximo, tem o treinamento funcional, tem o yoga, tem a natação. Então, primeiramente é isso. E depois a instrução de uma pessoa um profissional da área, né? Porque ele vai poder avaliar, né? Geralmente, quando está nesse viés, você
você falou, ela teve um aperto ali. Uma Teve uma questão médica, uma questão que não passou tão bem ali um dia, e então ela passa um médico, tem essa parte habilitada, depois procura um profissional e um referencial daquilo que você acha interessante, e consequentemente a tendência é evoluir, e empregar foco e dedicação, né? Depois você vai, porque tudo vai se encaixando, né? Questão da atividade física, depois a questão nutricional também, os nossos colegas nutricionistas, e assim sucessivamente. bacana. Mas a dica que eu diria era, primeiramente, procurar algo que você acha interessante e depois tentar encaixar isso dentro da sua rotina, né? Porque se você também não encaixar direitinho, a chance de se sabotar é gigantesca. E isso que acontece na maioria das vezes. Então a gente tem um privilégio aqui também de receber, além do nosso técnico de esportes aqui da prefeitura do Sorocaba, a gente também tem um lado preparador físico, que é aquela coisa assim, né, daqueles caras que acompanham nas artes marciais. O Leandro tem uma relação muito íntima também com o futebol. Então estamos aqui com um multiatleta aqui e vamos explorar um pouquinho desse conhecimento. Como que é conta um pouquinho pra gente da sua trajetória e da sua vida como preparador físico e sua participação, tanto no futebol também, né, como nas artes marciais. Sim, então, a preparação física vamos dizer assim, foi a cereja do bolo, né? E aquilo também que eu busquei dentro da minha formação. Então, eu sempre gostei de esportes, né? E o chamariz para educação física foi isso. Hoje a gente se aproxima um pouco para a questão do futebol. A questão da luta está muito relacionada à preparação física. Então, dentro da minha formação, né, eu sou especialista em treinamento esportivo. Tive algumas oportunidades, né, que a gente teve que agarrar. É uma categoria que é bem falada onde você vai, mas ela é difícil, né? Ela pega meio no fogo de palha, né, para você poder viver dela mesmo. E a preparação física foi uma oportunidade gigantesca através dos esportes de combate, né? Então eu comecei com esse trabalho mesmo de preparação física ali, 2009. A gente teve, nessa época, aliado ao meu irmão também, que é profissional de educação física, a gente conquistou um título paulista de basquete aí na categoria cadete, que é sub-17. A partir de então, a gente foi criando uma metodologia sobre esse esporte de combate. Não sei se vocês lembram ali, estava bem naquela ebulição do UFC, do Anderson Silva, do Vanderlei Silva. E daí a gente tentou ali fazer uma metodologia para isso, né? Ele veio junto com umas questões de mudança de paradigma de treinamento, né? Treinamento funcional em si. A gente juntou o útil ao agradável. E aí a minha experiência foi com isso. Trabalhei com outros esportes, mas também foi ganhando notoriedade e o protagonismo em cima dos esportes de combate, né? Com o MMA. A gente chegou a alguns eventos aí grandes, né? Em questão de Brasil, também fizemos preparação a The Ultimate Fighter aí, né, que é do UFC, né? Matheus, um abraço aí, né? O Diego, com o Django Faz. E aí tem uma correlação que a gente foi mais pro boxe, né? Que é onde teve uma questão aí de aproximação e semelhança com a prefeitura, que foi o Boxe pela Vida, aí há poucas semanas atrás. Aí nisso eu comecei uma parceria com o Paulo Soares, né? Paulo Soares chegou até nós nessa academia. Início a gente conquistou título brasileiro, latino, por organizações. Também com o Bruno Bora, que está aí, 2 brasileiros, sul-americano, e por aí vai. Bertek, sabe por que é legal a gente citar essa parte da questão, né, do Leandro? Porque aí você vê que na nossa rede municipal a gente tem profissionais gabaritados, né, importantíssimos e que complementam, né, nesse atendimento de forma preventiva, de forma saudável, de forma educacional e com essa qualidade, né? Então, você sabia disso, Davi? Nossa, sabia. Olha como todo episódio a gente aprende alguma coisa, né, Deus? Exatamente, deu correndo risco que deve. Vai falar uma coqueira? Por quê? Aí é da paz, ele era tendo a questão do futebol, tá? Play, presutor. O que acontece, cara? A família foi aumentando. Então, para você fazer um treino, uma parte semanal, uma periodização adequada para luta, você tem que fazer os técnicos, os treinos técnicos, né? Inclusive,
a arte marcial aí que a gente fez foi o jiu-jitsu, né? Então você tem que se dedicar muito, fazer a parte técnica, a parte física. Ó. Aí o que aconteceu? Ó, tive o primeiro filho, tive o segundo filho, né? Quem tem sabe. A relação com o futebol também foi sempre. Joguei nas equipes aqui, não joguei profissionalmente, mas joguei o Varzilano aí por muitos anos. Falei, cara, eu preciso fazer algo, porque daí me motiva a fazer essa preparação, né? E aí onde eu voltei ali em 2017, 2018 de jogar futebol, né? E fui pro futebol 7, porque o salão é muito intenso. O campo também, como a gente não tem esse final de semana, todo final de semana muito disponível, né? Por conta familiar, então hoje a gente desempenha um pouco o futebol 7. Então, foi uma forma também de, por mais que a gente bem aqui fala, né? Não adianta só falar, a gente tem que também estar executando. Então, usamos um pouco desse conhecimento para poder se preparar, para poder fazer uma corte física adequada, poder enganar um pouquinho aí o futebol aí. Que bacana, bacana, muito bom. Você que está nos acompanhando, estamos aqui chegando já aos finais, últimos minutos aqui do nosso podcast. Imagino que você tenha aprendido tanto com a gente. E essa última informação aqui, né, Bruno? Você que vai participar aí da saúde da família, né, nos QBS, você vai ali junto com o Leandro, um profissional excelente, né, poder se preparar e o melhor, gente, cuidar da saúde. Tudo que nós falamos aqui tem um tom, né, Bruno, de prevenção, né? Prevenção, porque, gente, a melhor coisa é a prevenção. Não deixa chegar lá no nível, chegar no fundo do poço para daí buscar ajuda, não. Você pode buscar muito antes, né? Melhor buscar ajuda antes de cair. Poço não é não? Isso não é uma coisa que fica meio complicada. Mas é isso aí. É sempre um prazer enorme ter você com a gente, o carinho da sua audiência. Bruno, por favor, Bruno. Perfeito. A gente teve o privilégio aqui de ver os benefícios que o esporte traz, né? Principalmente para o pessoal que tem a oportunidade e mais tempo de poder ter esse convívio mais estreito com a unidade básica de saúde, né? Ou a unidade de saúde da família, para aproveitar, porque o município oferece e é importante que você aproveite. Então, Leandro, gostaria de agradecer, pedir suas considerações finais, depois fazer um convite para, né, chancelar aí a questão da importância desse convívio e da participação desses grupos. Sim, eu queria agradecer vocês dois e também a prefeitura, né, por dar esse link, esse canal, né, para a gente poder tá conversando sobre o nosso trabalho, né. Considerações finais, cara, né, e falar para a população também que é só procurar uma UBS de referência no seu bairro, tá, e tirar informações. Lá você vai saber dias, horário. Às vezes acontece na própria UBS ou acontece na abrangência ali do território que ele está inserido. E vamos começar, movimento, hábitos saudáveis, e através disso, através desse pontapé, pode ter certeza que você vai ter um pouco mais, vamos dizer assim, de tranquilidade na sequência dos seus dias aí. E do mais, agradecer vocês também, parabenizar pelo podcast. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela participação, por essa aula, né, professor? Exatamente. É isso aí. Esse foi, então, mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Lembrando aí, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o joinha, compartilha no grupo de toda a família aí e a gente se encontra no próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.